Ju, eu achei muito legal o que você falou sobre maternidade. O que é a maternidade para você? Para mim, maternidade é aquele tempo que a gente para de olhar pra gente e começa a olhar full time para um outro serzinho e a gente ama incondicionalmente. E por muitos anos. E talvez por toda a vida, mas vai mudando esse amor e às vezes a gente começa a se esquecer tanto da gente que uma hora a conta chega, né? E a gente vai ter que voltar e tentar recobrar, reconstruir o que ficou aí na maternidade. Mas a princípio é um estado maravilhoso. Quem é mãe pode dizer com propriedade que é o maior amor do mundo, é um amor de mãe e que é muito bom sentir, é muito bom estar e muito bom tê-lo. Eu acredito que é o maior amor mesmo, e eu acho que a gente pode parir outros projetos, assim, não necessariamente só o filho, né? Então, pessoas que não têm filho, mas que se dedicam a causas, que colocam esse amor ao outro fora de si, né? Transcendem o individual dessa maneira, na prática de outro amor. Mas a maternidade, sem dúvida nenhuma, é um ótimo atalho, né? Para esse desenvolvimento de transcender. Eu acho que é o melhor exercício de egoísmo, né? Pra você exercitar. Porque pra mim, na prática, foi isso, assim. Era tudo pra mim, eu tinha dificuldade em servir o outro, sabe? Parar de pensar em mim, em primeiro lugar, e servir. Então, pra mim, foi o maior exercício, o melhor exercício pro egoísmo. Eu acho que é isso mesmo. Concordo plenamente. E te abre uma possibilidade de existência com muito mais sentido, muito mais propósito, né? Exatamente. Mas é isso, o desenvolvimento fica, mas o momento precisa ser transitório, a gente precisa conseguir ir saindo de cena conforme o filho vai precisando menos de você e retomando outros aspectos da sua vida, né? Senão o próprio desenvolvimento dessa relação não fica legal, né? Exatamente. A gente tem que começar a criá-los para precisarem o menos possível da nossa presença, da nossa ajuda, porque aí é que foi o trabalho bem feito, não é? Você não consegue abrir mão, né, desse papel, porque é um papel muito confortável, de certa forma, muito idealizado, mas muito confortável, né? E como conseguir isso? Tipo, esse exercício de você conseguir ir soltando, assim, e não super proteger. Aí que eu... Porque eu tenho dificuldade com isso. Eu acho que se a gente alimentar de forma um pouco equilibrada as próprias demandas de saúde, de trabalho, isso vai puxando você desse papel, vai roubando a sua atenção desse papel da maternidade conforme você sente que você pode soltar um pouco a corda, não é? Você sente isso, Ju? Exatamente. É aquele cuidado de sempre deixar um pouquinho conosco, né? Doar, mas deixar um pouquinho, que é esse pouquinho que a gente vai se reconstruindo, se refazendo para poder dar o melhor cada vez mais de formas diferentes, pelas fases de vida diferentes que eles estão passando, mas sem ter uma anulação completa da mãe, que às vezes é cobrada, às vezes é muito julgada. Esse limiar aí entre doar e ficar, acho que é o complexo da história da maternidade. Eu acho que a transição é muito difícil porque, como a gente se envolve muito com o papel, você é demandado integralmente. E a gente tem toda essa questão da idealização da maternidade, a cobrança é muito interna, né? Então eu tenho que ser a mãe perfeita, que está aqui, que assiste o tempo inteiro. Para isso eu vou abrir mão de mim e da minha individualidade, da minha existência pré-maternidade. E aí fazer a transição é um outro luto, né? É abrir mão de tudo que eu conquistei com a maternidade para voltar, né? Mas quando a gente tem a clareza de que educar o outro, assistir o outro é principalmente através do modelo, a gente começa a voltar a praticar o autocuidado de uma maneira mais razoável, assim. Porque eu acho que a mãe esquece muito isso, né? De que não adianta falar. A criança está se espelhando no modelo.
o exemplo arrasta, né? Quando ele vê, ele entende que isso é saudável, que isso é importante. Não é que é uma punição ou uma briga ou uma bronca, uma imposição, mas isso faz parte do processo de saúde para os dois lados. Então, o meu descanso, o meu respeito, o meu trabalho, a minha... Meu lazer, às vezes, né? Quero sair com o meu marido e quero sair eu e ele. As crianças podem ficar em um lugar seguro, tudo, e tá tudo bem. Não é porque eu amo menos eles que eu tô fazendo isso, né? Você vai dando um modelo de que o amor é isso, não precisa ser limitante, né? Porque aí eles vão crescer e buscar isso nas relações também, né? Buscar ser e buscar isso na relação, né? Não se limitar numa relação. Mas não é fácil, não, tá? Não, é um exercício, né? Eu falo isso agora tranquila, que eu tô com 2 jovens adultos, né? Mas assim, olhando para trás, quanta coisa a gente faz errado, né? Exatamente. E hoje a gente olha e fala, por que eu não fiz daquele jeito? Olhando agora, você fala, gente, tudo errado, e tinha que ser assim, né? Mas isso é a maturidade que faz, não é? Tipo, você pensar diferente hoje? Tenho certeza. Porque não é que eu não tivesse essas informações na época, eu só não conseguia me comportar desse jeito, né? Ou talvez as experiências fizeram você concluir que aquilo era melhor ter feito naquela época. Exato. E você não tinha essa experiência para ter essa resposta. Aquele negócio, se o jovem soubesse e se o velho pudesse, né? Não é? Eu ouvia muito, aproveita enquanto ela é bebê, você vai ver, passa muito rápido. E aí, quando eu tava naquela situação, eu pensava, gente, vai acabar quando isso? E aí agora, ela com 4 anos, eu olho e falo, nossa, eu deveria ter aproveitado. E aí ali, vivendo aquela situação, você não tem noção que vai, de fato, passar, que você vai sair daquela situação. E hoje, olhando pra trás, assim, eu penso que eu deveria ter aproveitado mais, sabe? Tá bom, mas como se aproveitaria mais? O que seria aproveitar mais? Eu acho que seria mais leve pra mim. Porque eu me cobrava porque eu precisava ter uma casa limpa, organizada, uma criança pequena, um bebê, né, no caso. E eu queria fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo, porque eu falava, como que eu posso ter uma casa desorganizada? E aí hoje eu olho e falo, eu deveria ter deixado a casa, né? Deveria ter ido brincar com ela, deixado ela bagunçar, porque ela vai crescer. Tá, mas era possível? Sem ter passado, era possível? Era sua vontade? Não. Porque às vezes a gente quer fazer porque é importante que se faça para um padrão. Mas era sua vontade. De repente, o arrumar a casa... Era uma hora que você estava em outro foco. Saiu da criança, do choro de alimentar, de trocar. É isso mesmo. Eu pensei muito isso na questão do trabalho. A hora que eu ia trabalhar no meu segundo filho pequenininho, eu falava, gente, é a hora que eu mudei o ambiente, mudei o foco e voltava para ele muito melhor. Exatamente. Né? Então, essa balança aí que é difícil manejar e que às vezes é importante deixar um pouco para ter uma recompensa depois. Eu acho que a gente cai de novo no que a gente idealiza, né? Ai, você devia ter aproveitado mais, ficado lá, deitada, cheirando. Nananana. A gente esquece que tinha comida que precisava ser feita, você precisa tomar banho, você está cansada. O que você poderia... É fácil a gente olhar para trás e achar que a gente... mas a gente estava fazendo sempre o melhor que você podia. Exato. Né? E o que você podia é aquilo. Mas eu acho que mãe eu sempre ouvi falar que nascia uma mãe, nascia uma culpa. E isso nunca fez tanto sentido pra mim isso. É impressionante, a gente né? se culpa o tempo inteiro. E é muito curioso, quando o filho dá certo, ai, que bom, que lindo, como ele é isso, como ele é aquilo, né? Quando dá errado, o que eu fiz? Exato, é sempre. Como se a gente tivesse esse poder. E também quando a gente olha para os nossos pais, a gente descola isso, né? Eu não fico pensando, eu dei errado agora porque minha mãe, se ela tivesse feito, eu teria, né? A gente consegue ter mais clareza de que eu era um indivíduo e que eu tinha escolhas que eu fui fazendo, né? Mas quando é com filho, a gente perde completamente essa... Acho que tudo depende de nós, né? As escolhas dele, tudo de errado. As escolhas que eles fizeram que não deram certo foi porque a gente induziu um caminho a isso. Exatamente. Não identifiquei, não observei. E sempre pensa, será que dá para mudar? Será que se eu fizer assim? É a dificuldade, acho que, de saída. Você abre mão de tanta coisa para entrar nesse papel, que aí a gente tem a dificuldade de sair, de abrir mão do controle, né? De deixar
eles seguirem mesmo, né? Eu sempre ouvi também, quando eu tava grávida, que assim que esse bebê nascer, você vai sentir o maior amor do mundo. Quando ela nasceu, eu me culpava porque eu falava, gente, eu tô perdida. Aonde eu tô? O que aconteceu comigo? Quem sou Eu olhava aquela criança do lado, eu pensava, nossa, eu amo ela é minha filha, mas eu ainda tô... Sabe um turbilhão de sentimentos, assim? Eu tava vivendo um turbilhão de sentimentos. E aí isso foi acontecendo com o tempo, mas a hora que a enfermeira me deu ela no colo, eu lembro até hoje, ela me deu e falou, pode ir pra sua casa, boa sorte. Eu falei, moça, não me deixe ir pra minha casa agora, eu quero ficar aqui com vocês. Você vai me dar esse bebê que eu vou fazer sozinha? pra eu ir embora com ela? Não, moça. Aí eu entrei no carro e eu comecei a chorar. Porque eu falei, gente, agora eu tenho um bebê pra cuidar. A gente, de novo, acho que a gente está se afastando muito de tudo que é natural, de tudo que é espontâneo, porque a gente tem esses mantras, né? Que mãe é a coisa mais sagrada do mundo. Não, mãe é uma mulher, é um ser humano que engravidou, teve um bebê, que esse amor seja... Que permita que ela transcenda, né, do ponto de vista individual, né, o que é ser humano, mas isso é um processo, isso tudo é um processo. E quando a gente vem muito com essas determinações, assim, né, de como tem que acontecer, só gera tensão, né? Sim. Porque ali na prática não é no cuidado, né? Sim. Você vai amando cada vez mais e é no cuidado. E outra coisa, todo mundo fala muito do bebê, de aproveitar muito essa fase, etc. Eu tinha muito sono. Eu também. Isso era limitador. Eu tinha muito sono. Eu falava, como que eu posso amar sem dormir uma noite? Eu também. Doía. Eu falava, eu fico, eu troco, eu dou comida 10, 15, limpo o chão. Mas me deixar sem dormir. Não, Nossa. Não era nem a dormida depois do almoço. Era dormir pelo menos umas 3 horas seguidas à noite. Nossa Senhora. Que é soninho, que você fosse poder abrir o olho espontaneamente, né? Assim. Então, tem muito esforço, como tudo que vale muito a pena, né? A gente põe muito esforço naquilo, mas não é natural que esse esforço fosse carregado sozinho, desse jeito, né? Sim. Porque as famílias estão menores, como a gente estava comentando antes, esse papel está muito centralizado num cuidador. Concordo. Só. Não, e na mãe, porque às vezes o pai vai lá cuidar na madrugada, mas a mãe já tá com o ouvido aqui, ó. Tá lá no quarto, tá deitada, mas tá com o ouvido, chorou já, um choro diferente, você já aparece lá no quarto para ver o que tá acontecendo, né? A gente realmente não dessa transição, essa mudança, principalmente do primeiro filho, que é o casal, um núcleo super descolado, super independente, que quero viajar amanhã, vamos viajar amanhã, faz a mala à noite, de manhã você vai viajar. Agora com um filho, aí tudo muda. Principalmente o primeiro filho. Exato. O segundo eu já acho que é mais tranquilo. O que você achou, Paula? Porque aí você já é mãe, né? Então, o segundo é aquele, eu acho aquela maternidade mais sem culpa. Porque se tá chorando, tá tudo bem, vai parar de chorar. Se não tá dormindo, tá tudo bem, uma hora vai dormir, porque o outro dormiu. Então, agora o primeiro, você fala, isso vai ser eterno. Eu nunca mais vou dormir na minha vida. E isso começa a te dar um desespero. Por isso que eu acho que a gente quer que acelere, para chegar logo o fim disso. Exato. Que é um calvário você ficar nessa sobrecarga sem saber que vai passar um dia. Desesperador. Isso. Em casa a gente tinha um combinado, eu e o Gui. Era uma noite eu acordava e uma noite ele acordava. Mas na minha vez de acordar, eu não acordava, ele não me acordava e eu não ouvia absolutamente nada. Eu apagava, assim, eu não conseguia, de tão cansada que eu estava. Exausta. Ah, que bom que você tinha esse desprendimento. De conseguir. É a confiança também, né? Você estava tranquila que você sabia que ele ia fazer o melhor por ela e você não precisava estar lá que ele ia saber o que fazer. Porque às vezes a gente tem essa insegurança com o marido de achar que ele não vai saber lidar com isso, ele não vai. Só eu que sei lidar com isso. E acaba se sobrecarregando, né? Sim. Eu tive muita sorte, porque o Paulo acabou o sono dele quando Eu também. nasceu. O Gui era... Um barulhinho ele já ia lá.
Mas, de novo, olha como a gente está colhendo aquilo que a gente vem plantando em termos de estilo de vida, né? Porque nas famílias muito numerosas, antes de você ser mãe, você já tinha acompanhado o filho da irmã, da tia, da não sei o quê, tudo muito de perto. Então, de certa forma, você estava muito mais familiarizado com essas experiências todas. E tinha gente mais experiente também, muito próximo do seu lado, né? Para lidar com isso. Você falou da moça, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui com vocês. Quando a gente se viu sozinho, nós dois, com ele lá, a gente falou, chama um adulto, né? Exato, eu tive essa sensação. E agora, quem que vai cuidar dessa criança? A gente, né? Acho que na condição aqui de quem tem filhos que são bem mais velhos, eu vou dizendo assim, o começo era muito cansativo, eu tinha muito sono, essa sensação de que não passa, mas a experiência para mim foi de que foi ficando cada vez mais divertido. Conforme eles vão tendo mais autonomia e iam interagindo mais, trazendo ideias, né, conteúdo, discussão, atividades juntos, assim, foi ficando cada vez mais legal. E até hoje, assim, os jantares em casa são juntos, assim, é a coisa mais gostosa que tem. A gente dá muita risada. Sim. Essa troca é muito gostosa mesmo. Eles vão... Daqui a pouco você chega nessa fase que eles vão crescendo, eles vão trazendo e vão trocando. Exatamente isso. Em casa é assim. Eu tenho a minha mãe também que mora com a gente. Pós-almoço, a gente almoça tudo e aquela resenha do pós-almoço, que vamos tomar um cafezinho e ficam todos na mesa. Aí é uma delícia. A gente conversa várias coisas. Eles trazem muitas coisas que a gente até desconhece, né? Que não fazia parte da nossa infância, da nossa vida. E a gente divide com eles. É bem gostoso mesmo. Eu tenho essa sensação quando eu vou para casa da minha mãe, que eu vejo a mesa assim cheia de filhos e netos, eu vejo a carinha dela olhando para aquilo, sabe? E meu pai também ali no meio, eu imagino assim que deve ser muito gratificante assim, né, para eles que fizeram o que podiam e aí agora vem os filhos e aí vem os netos e todo mundo junto e uma bagunça, deve ser... Eu acho que é a consagração de que o esforço todo valeu a pena. E é quando você começa a receber da maternidade. Acho que na medida em que você doou, né? Porque isso que eles trazem, que a gente não conhece, vai te rejuvenescendo, vai te... você vai... como... a sensação que eu tenho é que você vai experimentando coisas, vivências através deles, né? Porque a gente torce tanto, vibra tanto, né? Acompanha tanto. Que nem atualização de celular, né? Vai atualizando o celular. Isso, Porque o que pra gente era legal, um cabelo, uma música, hoje já é tudo... over, nada é interessante. Aí eu tenho um adolescente, ele vem, me traz, me conta coisas diferentes, de que estilos, o que tá acontecendo agora, e aí atualiza, a gente fica sabendo por dentro. Até o pequenininho vem contar as coisas dele, os jogos que eles fazem, como é que são as atividades, aí é muito gostoso mesmo. Você tem que aprender, né? E aprender mantém a gente vivo, né? E para eles é importante que você saiba, que você esteja dentro do contexto. Porque ele fala, minha mãe sabe disso. Para eles é importante isso, né? Mas eu acho que aí o maior ganho é nosso mesmo. Você vai conhecendo, você vai experimentando um pouco de coisas que você não conhece, né? Como se você pudesse multiplicar a sua existência, de certa forma, né? A gente tem um tempo de vida, você tem um tempo de experiências que você vai ter nessa vida, mas esses vínculos próximos, intensos, permitem que você expanda a sua vivência, de certa forma. Volte a ser um universitário, volte a ser um adolescente, volte a ser uma criança, entender qual é o universo da criança, o que está interessante para eles agora. O adolescente, como é que é agora o contexto? Não é mais boate, agora é rolê, eles não querem mais ir dançar e beber, eles querem ir fazer um esporte com um monte de gente junto, é uma coisa muito diferente da nossa época, né? Esquecimento. Você fica adore, né? Gente, aí você já fala, estou com Alzheimer. Porque é uma coisa palpável pra você, do que falar que é só um hiperestrogenismo, que não tá funcionando aí, um FSH que subiu. Porque não é possível. Mas eu lembro, assim, o primeiro choque em relação a isso foi na gestação, na primeira gestação. A gente estava voltando de São Paulo para Botucatu e tinha a entrada para Botucatu,
no quilômetro 205 e para uma outra cidade no 210. Só que eu trabalhava nessa outra cidade. Aí tinha que pegar aquela Castelinho, né? E eu sabia que dava muito mais de 5 quilômetros entre uma e outra. E aí eu falava, Paulo, a placa tá errada. Ele falava, não, amor, é porque você não tá... Eu não, ele dirigindo, eu não, a placa tá errada, a placa tá errada. Eu insisti tanto que ele parou depois do pedágio para desenhar para mim o mapa e explicar o que estava acontecendo. E eu não conseguia fazer essa conta. Então foi muito impressionante, assim, e aí ele, claro, morreu de rir de mim, né? Foi muito impressionante perceber como eu estava regredida do ponto de vista racional. E quanto isso é importante. Porque, de novo, né, eu estou falando que a gente automatiza tudo, mas a maternidade é natural, é absolutamente instintiva. Então, você fica mesmo menos racional para conseguir entrar em contato com o bebê de forma mais intuitiva, mais emocional, né? E traduzir a vida para ele. Sim. E vice-versa, né? Estabelecer essa comunicação. Mas como a gente quer desempenhar, né? Foi em todas as áreas, né? A gente quer desempenhar em tudo. E eu estava só gestante, eu não era mãe ainda, né? Assim, aspas. Então estava na residência, estava estudando, então eu queria continuar com a cabeça, né? Eu imaginava continuar com a cabeça em cima do pescoço. Não, você fica completamente alterada. Você sentiu isso? Bastante. Bastante com o Diego, principalmente o mais novinho, que eu tava mais velhinha, né? Muito desacordo. Assim, eu conseguia fazer aquilo que eu tava programada. No meu trabalho, eu ia e fazia. Saía de lá, perdidinha. Sim, dia da semana, a hora que ia, compromisso que tinha. Aprender alguma coisa nova? Nem tentei. Nem tentei. Imagina se não dava conta do dia a dia. Você imagina se me bota um piano para aprender lá. Não é piano, é assim, um trajeto diferente para buscar alguma coisa. Não dá. Hoje eu mudo. Hoje, para treinar a cabeça com essa transição menopausal, cada vez eu vou por um caminho diferente. O meu Dante fala, mãe, eu acho que você tá perdida. Eu falo, não, filho, mamãe está sabendo onde está. Só tô treinando o cérebro, novas sinapses. Tô passeando, conhecendo, vendo novos comércios. Ele morre de rir comigo. Você sentiu essa diferença de cognição? Absurda. Não conseguia fazer nada. Nada. Pensar em nada. Fora que no começo eu pensei que eu tinha a sensação de estar com gripe, sabe? Você não consegue fazer nada, assim, você vegeta, assim. Difícil. Mas isso é falta de sono, né? Mas eu fiquei bem... Eu virei outra pessoa, parece, sabe? A energia que eu tinha, você não rende nada, parece, assim. E o que eu achava engraçado era que um dia você tava bem, no outro você acordava completamente diferente, parecia outra pessoa, assim. Desanimada, cansada, depois no outro dia mudava. Bizarro, assim, o tanto que mexe, assim, com a gente, eu acho. Aí nasce o bebê e só piora. Às vezes a paciente fala pra mim, ai, doutora, eu não tô dormindo porque ele chuta muito. Eu falo, eu não vou desanimar, eu fico quietinha e guardo. Na minha vez ninguém falou, né? Eu falo pra ela, isso é só o começo. Depois que nascer, aí mexer a gente não escuta. Agora o choro, você não esquece, né? Não. Quando ela nasceu, acho que ela tinha 1 semana de vida, o Gui saía pra trabalhar. Eu chorava sem parar. E eu não conseguia entender por que eu tava chorando. E depois eu lembro que eu pensava assim, gente, por que ele tá voltando a trabalhar e eu tô aqui dentro? Não tô entendendo o que tá acontecendo. É uma confusão. Não, muito. Mas eu acho que essa confusão é super importante, porque é isso que te permite entrar em contato. É o que o momento pede, né? Você acabou de gerar uma vidinha ali. Ela é 100% dependente de você. Além de tudo, você vai alimentá-la. Você precisa guardar energia. Você precisa ficar quieta. Né? Você precisa se desinteressar. Você precisa perder a capacidade de fazer outras coisas. Porque é o momento de ficar. Né? Eu escrevi um diário. Quando eu tinha o Dante pequenininho, todos os dias eu escrevia. E aí, esses dias eu fui ler, era a mesma coisa. Todos os dias. Todos os dias, não tinha um negócio diferente, era agora o Dante fez cocô, eu dei o remedinho pra cólica, ele dormiu, aí
era igualzinho. Até o que eu sentia, estou feliz, estou triste, estou com sono. À noite pedimos comida e fomos dormir. Ele acordou 2 vezes à noite. Eu fui ler esses dias. Sim, 60 páginas iguais. Porque era uma hora que eu conseguia soltar aquilo para alguém que eu talvez não fosse incomodar. Porque você ficar repetitiva para tua mãe ou para alguém que tá lá com você, teu marido. Eu escrevia. E aí eu fui olhar isso daí, eram totalmente iguais todos os dias. Acho que o monótono faz a gente realmente aumentar o link com esse bebê, né? Você focar naquele lá. Tanto que a gente percebe qualquer coisinha. Ai, fez diferente. Porque você tá tão habituado àquela rotininha que ele deu um sorrisinho diferente ou um gritinho diferente. Ai, é um desenvolvimento novo que tá aparecendo aí, né? É muito doido. A gente tem centenas, assim, não sei, centenas exagero, de gravações de filmagenzinhas, assim, com uma câmera ruim, do Dante mexendo o joelho, dobrando o joelho. Então você tem que estar muito emocional e muito pouco lógico, né, para ficar vibrando com esse tipo de coisa. Por outro lado, a criança precisa muito disso, esse olhar tão envolvido ali com a monotonia, com a lentidão do desenvolvimento dele, né? Porque é isso que vai, enfim, garantir segurança, garantir o bom desempenho, o desenvolvimento. E aí, voltando na questão das mães cansadas e voltar para o trabalho, né? O tanto de... Como é difícil esse processo de transição. Sim. E eu tenho uma convicção muito estabelecida de que ele precisa desses cuidados muito intensivos até os 2 anos de idade, mas não precisa e não deve ser exclusivamente a mãe. Se você deixa numa escolinha que tem pessoas que são afetivas fazendo isso e a mãe consegue descansar um pouco, ou se tem outras pessoas da família que podem prestar esse cuidado, eu acho fundamental que seja, porque para que essa pessoa, a mãe, consiga descansar, consiga se alimentar, consiga trazer novidade para estimular essa criança aos pouquinhos e para ir saindo desse emocional, né, e voltando a resgatar o lado mais racional dela, né, mais criativo, mais... Para isso você precisa de estímulo novo, né, não tem jeito. Claro que tem aquelas mães que querem fazer tudo, né, que sentem o prazer de não ter uma rede de apoio, que eu fico assim, embasbacada, eu assim, super bato palmas, porque são pessoas que têm um nível de competência, uma força, uma resistência para dar conta de tudo. E por desejo. Não sei se aí cobrança, culpa, não sei que âmbito que entra, mas você vê que a pessoa quer, não, eu não quero ajuda, eu quero cuidar, eu quero levar, eu quero ficar. Então, essas... Claro que eu acabo tendo contato com um público com viés, né? Mas assim, às vezes eu vejo o outro lado disso causando muito sofrimento. É muito na base da culpa, né? Eu quero fazer tudo, porque eu preciso ter o controle, porque ninguém vai fazer direito, mas porque é o que a mãe deve fazer, né? Ou às vezes fala isso porque se sente menos culpado, né? Não sei. De querer colocar isso como um desejo que talvez nem tenha sido ou nem seja o desejo dela, mas é o certo. Porque não é fácil, gente. Cuidar, não dormir, cuidar de casa... Grande maioria das vezes tem que dar assistência. Às vezes tem outro filho para cuidar também. E como que é para uma mãe quando um filho sai de casa? Olha, como no caso eu tenho um pai que é muito mãe, muito lá em casa, muito pai, não deu para eu chorar muito, né? E então, mas não foi fácil, não. Eu fui percebendo que eu verbalizei pouco, chorei pouco, etc., mas adoeci, fiquei esquisita, sabe? Me desorganizei das 2 vezes, nas 2 saídas. E depois que passa a transição, aí você começa a curtir, se alimentar das voltas, né? Mas a gente não dá para fazer. É um luto, não dá para você passar batido por isso. É um sentimento de perda, assim, né? De uma sensação de que tá faltando alguma coisa. E a gente tem que se policiar para não ficar na cobrança, né? Ó, você tem que me ligar. Ó, eu quero saber quando vai vir todo final de semana para casa. Para não ficar chata, né? Então você tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que eu lidei de forma muito ruim.
E gozado que foi das 2 vezes, eu não aprendi nada com a primeira experiência. Sim. Que você não fez coisas que poderia ter feito. De que eu não consegui estar consciente da minha tristeza, da saída, de dar vazão para essa emoção, de acolher essa emoção em mim. Então ela virou comportamento, entendeu? Eu tive comportamentos desorganizados. Tipo começar a comer que nem criança. Sabe? Não tem... depois que não tem ninguém para eu alimentar, então deixa eu comer lanche o dia inteiro, todo dia, chocolate, as coisas mais bestas, assim. Perder limite em relação a trabalho, então também não tinha mais horário, não tinha que levar ninguém para casa, então ficava direto, trabalhando. Foram 3 meses, assim, muito perdida na vida. E eu não conseguia me dar conta de que eu estava sofrendo o luto. Das 2 vezes. Isso que é o brilhantismo da minha parte foi esse. Primeiro saiu o Dante, mas Henrico ficou. E agora é a saída dos 2. Agora é o ninho vazio mesmo. Em fevereiro do ano passado, a gente deixou na quinta-feira o Dante para embarcar para a Alemanha, para passar o ano. E na sexta-feira a gente comprou um móvel lá para o Henrico ficar em São Paulo e voltamos sozinhos para casa no final de semana. Foi um baque, assim. Mas eu cheguei toda achando que eu tava, sabe? Não, ótimo, eles estão, né, felizes, os 2 estão conquistando coisas na vida dele, então vamos seguir. Aí depois de 3 meses eu me dei conta que eu tava realmente me descuidando completamente, assim. E como você voltou pra você? Acho que quando eu percebi o que eu tava fazendo. E aí você começou a botar limites. Falou, não, eu não vou atender até as 10, acabou, vou pra casa. Porque às vezes você entra num looping, né? Você fica nessa de compensar a ausência com outras coisas, né? E aí o negócio desanda Isso mesmo. acontece quando você não aceita viver, assim, um sofrimento, um luto. Quando você não entra em contato com o que você está sentindo. Entendi. Né? Porque, afinal de contas, faz um tempinho que eu sou formada e que eu lido com saúde mental. Mas também tem um bom tempo em que eu sou criada nesse contexto cultural em que o que tem valor é a lógica. Tá. Né? Quando a gente fala, essa pessoa é muito racional. Racional tem um valor implícito, né? Sim. Quando a gente fala, essa pessoa é muito passional, não é uma boa coisa. Então, a emoção não tem valor. A gente tem que, né, não chora, né, engole o choro, vida que segue, você não pode se deixar bater, Instagram você sempre está feliz, essas coisas que a gente sabe, né? Sim. Então, a gente não sabe nomear o que a gente sente. Você está recebendo informação pelos 5 sentidos desde a hora que você acordou. Tá. Cada uma dessas informações está gerando uma resposta emocional primeiro, antes de ser compreendida. Resposta em qualquer sentido, né? Vai cair, sabe? Vou derrubar, qualquer coisa. A gente não consegue nomear o que a gente sentiu até agora. Olha como a gente vive dissociado em alguma medida, né? E eu falo isso do alto, da confortável posição de quem é muito dissociado da emoção. Mas isso é viver no automático ou é diferente? É diferente. Te coloca para viver no automático. Tá. Mas não é a causa, né? O automático acho que é mais que isso. É a rotina que a gente estrutura, a falta de tempo, etc. E hoje é um dia fora de rotina, né? Exato, de rotina, Sim. O meu dia começou com, tem um podcast pra gravar. E tudo, tem um podcast pra gravar. Foi esse o meu dia, desde que eu acordei. Aliás, desde que eu fui dormir ontem. Nesse. Mas isso é o que você pensou. Foi o que ocupou sua consciência, né? Mas isso gerou uma série de sentimentos. Que a gente não olha. A gente só olha para eles quando eles são muito intensos, né? Porque eu tava falando, às vezes você se sente triste. Você entende isso daí, né, Paula? Uma depressão, uma ansiedade. E aí, sempre me vem na cabeça uma frase: se tiver uma doença, isso some. Esse tipo de tristeza sem porquê. Sim. Que a gente, né, fala... que merda, eu tenho tudo, eu faço tudo, tá tudo certo, eu tô triste, eu não tô bem, eu não tô empenhada, eu não tô disposta. E aí, essa frase me vem na cabeça. Se tivesse uma doença, pronto. Não uma doença em mim, uma doença no contexto, não ia ter espaço para aparecer isso. Pois é, mas por que não pode ter espaço para aparecer isso?
porque a gente não se permite. Mas é natural, né? Então, aí você volta no que eu estava falando da cultura. Trabalho, eu aprendo e eu tento passar essa informação de que a gente precisa levar em conta as nossas emoções. Elas estão presentes o tempo inteiro, né? Mas a gente não sabe como fazer isso. Tem algumas que a gente aceita, tem outras que não. Ficar triste, não. Sim. E tem função, né? A tristeza pede esse recolher. Assim como a maternidade, né? Tira um pouco da energia, volta você para dentro, para ali, pro colinho, assim. É isso, pro binômio. A tristeza também chama você para parar, ponderar, juntar energia, né? Recolher, repensar estratégias, assim, e retomar. Sim. Né? Nunca é do nada, mas a gente não aceita. Eu acho que na verdade, essa questão de se permitir viver o luto, a tristeza, eu tive 2 abortos. E a primeira vez que eu tive o aborto, eu vivi exatamente isso. Eu não me permiti viver essa dor. Porque, primeiro, que não é confortável, né? Você sentir tristeza e tudo mais. E segundo, que a gente ouve muito das pessoas, né? Que, foi menos de 12 semanas. Então tá tudo bem, porque não tá nem formado esse bebê, então tá tudo certo. Você engravida de novo. E a gente viveu no automático e foi vivendo e tal. E aí eu passei por isso pela segunda vez. Mas nesse dia que eu passei, que inclusive foi a Ju, que foi o dia que eu conheci a Ju, esse dia. E eu lembro que eu pensei assim, cara, como é que eu vou falar isso pro Guilherme? Era minha preocupação, assim, né? E aí eu contei pra ele no carro tudo e pensei assim, cara, agora eu vou chegar em casa e eu vou sofrer. Eu quero sofrer isso, eu quero passar por isso, porque eu tenho direito, né? E foi o que eu fiz, eu passei um dia chorando e sofrendo. No outro dia eu levantei e falei, bom, agora o que eu tenho que fazer a partir de agora? Mas quando você levantou no dia seguinte, você estava realmente bem? Você tinha esvaziado o que você precisava? Não, eu não estava bem, eu estava ainda digerindo a situação, mas eu já estava melhor, já estava mais leve, entendendo que aquilo aconteceu e que a partir dali eu precisava viver, eu precisava fazer alguma coisa com isso. E aí eu fiquei bem e fui melhorando. Mas eu acho assim, se eu não tivesse me permitido viver, eu engravidei dali a 20 dias depois disso. Eu não sei como seria, assim, porque foi leve viver a gravidez, mas e se eu não tivesse me permitido viver a dor? Provável é que seria adoecedor, né? A gente começa, o que eu estava dizendo que eu fiz quando eles saíram, né? Você começa a se desorganizar em termos de comportamento, viver de uma forma não saudável, você começa a ter comportamentos que são autodestrutivos, você adoece, as doenças psicossomáticas, né? Não é natural. Eu achei engraçado quando você falou, a gente não quer viver isso, primeiro porque não é confortável. Não é como se fosse uma escolha, né? Eu escolho viver o que é bom, o que não é bom, eu não quero, né? A gente não tem essa escolha. A gente tem que aceitar o que Mas vier, é natural, não é? A gente fazer isso, tipo, não é confortável, então eu não quero viver isso, eu vou ignorar isso. Não é mais ou menos isso que a gente faz quando... É mais ou menos isso que a gente entendia que devia ser feito. Tá. Que é por isso que a criança cai, rala o joelho, não foi nada. Sim, é verdade. Né? A gente ensina a passar por cima da emoção o tempo inteiro. E a gente aprende. E aí quando as pessoas falam pra você, mas tudo bem, você é jovem ainda, você pode ter outro filho, tinha menos de 12 semanas. Elas estão fazendo pra você, elas estão usando pra você a lógica que elas usam pra ela. Para as pacientes, às vezes, que eu falo, né, dessa perda, eu falo 2 coisas sempre. Primeiro, não foi culpa sua. Porque a primeira coisa é a paciente falar o que eu fiz, o que eu comi, o que eu bebi, que exercício que eu fiz, tive relação, a culpa foi minha que aconteceu isso. E a segunda coisa, se dê o direito de chorar, de ficar triste, de viver, é um luto, é uma perda, por mais, mas doutor, era só um saquinho, mas tinha uma história esse saquinho. Você já criou uma expectativa, você já criou uma vida para esse saquinho. Então, se dê o direito de viver. E quando elas voltam grávidas, elas falam, olha, foi doído, foi difícil, mas eu encerrei. Eu encerrei esse ciclo e aí dá tudo certo depois. Sim, é isso mesmo. A gente tem que ser autêntico com o que a gente está sentindo, não é uma opção. Quando eu engravidei do Dante, eram gêmeos. E até quase 12 semanas eu perdi o segundo. Gente, é uma dor, né?
Por mais que fosse uma coisinha pequenininha, ai, tudo muito pequenininho, mas eu falava assim, parece que abriu um buraco no chão e eu me enfiei dentro dele. E eu, ao mesmo tempo, não me dava o direito de sofrer, visto que eu tinha outro, e eu ia passar tudo isso pro outro. É que às vezes a gente reproduz muito o que a gente viveu. Ah, sim. Né? Isso é bem Porque legal. a gente vê o quão distante da criação dos nossos pais é a nossa. Sim. E talvez a gente não possa exigir dos nossos filhos o que os nossos pais exigiram da gente. Né? Porque essa questão do respeito que você falou, às vezes eu falo, gente, não é possível eles não, principalmente o mais velho, não me respeitar, responder isso, aquilo. Poxa, se eu fizesse isso pra minha mãe ou pro meu pai, ia tomar uma na orelha. E não, eu fico brava e o negócio encerra, né? E aí você fala onde eu errei na educação dele, que ele não tem respeito por mim, não é? Tão complicado isso. Mas, provavelmente tem liberdades, tem uma... nem sei, né? Não é uma compensação, mas tem ganhos essa forma de criação, né? Tudo a gente vê, será que é realmente isso? Antes não tinha esse pensamento, era ferro e fogo, né? É assim, tem que ser assim e vai ser assim. Agora você pensa os poréns, os porquês, para não ser injusto com a criança, com o adolescente. Ai, coitado, ele fez isso, mas poxa, é o aniversário de não sei quem. Em outros tempos falava, não, você fez isso? Você não vai. E hoje a gente cozinha no banho-maria. Fica tentando negociar. Negociar. Né? E isso é um equilíbrio extremamente complicado, né? Porque entender o outro... É muito difícil você se dispor a entender o outro, né? A fazer toda essa leitura do contexto, mas agir de forma pragmática e assertiva em relação ao comportamento. Né? Porque o ideal seria que eu entendesse os motivos dele e não me irritasse, mas que eu consequenciasse de forma razoável. Mas é uma separação complicada de fazer, né? E acho que a gente peca muito pelo excesso nesse sentido. Assim, pegar uma criança aí com 4 anos, você rezar um rosário para explicar por que ela não deve colocar pegar a chupeta do chão e colocar na boca, não tem o menor sentido, né? Adolescente, você começa a falar com eles, se você olhar bem para a cara deles, eles estão em Nárnia. E o celular falando há 15 minutos, ele não sabe nem o tema que você está discutindo mais. Agora, de consequência mesmo, tem muito pouco, né? E não é só em casa, é no contexto de maneira geral. Quer dizer, na escola, ele não vai ser reprovado. Né? Não vai tomar sabão de professor. Não tem, a vida está muito sem consequência. Se ele não planejou antes para reunir os amigos no final de semana e não se organizou para ter comida lá, eles pedem o iFood. Então, a gente tinha um contexto que trazia consequências muito mais naturalmente, né? Eu acho que isso é o grande, a grande pena dessa geração. O imediatismo. O imediatismo e a falta de consequência. Mas eu acho que a culpa não é deles, a culpa é nossa. Essa questão da consequência. A gente é muito complacente. Eu me ponho nessa posição de tolerar e aceitar muita coisa que não deveria, por dó. Por achar que não seja justo. Porque você fala, está acontecendo isso, então vamos ajudar nesse lado. Né? Sempre nessa compensação para não ser injusta. E aí acaba não tendo a consequência, porque a gente não quer que o filho sofra. Do mesmo jeito que a gente não aceita a tristeza pra gente, a gente não consegue tolerar a tristeza no filho. E aí a gente faz besteira mesmo, no sentido de tirar isso, porque é natural, né? Não tem jeito de passar sem isso, né? E aí se atrasa o amadurecimento, porque a dor é fundamental, é uma experiência fundamental. É na dor que a gente desenvolve empatia, né? Enquanto você tá o rei da cocada, você não consegue ter empatia com a dificuldade do outro, com nenhuma, né? Quando você passa por uma, quando você fracassa, quando você perde, quando você se depara com o seu limite, você muda o teu olhar para o outro. É fundamental a dor para a empatia. Então, quando a gente poupa demais da dor, a gente está poupando o desenvolvimento, privando desse desenvolvimento. Desse amadurecimento. Desse amadurecimento. Agora, ok, parte a culpa nossa,
Mas, de novo, o contexto é muito favorável, né? Somos nós, a escola, os pais dos colegas, o mundo hoje é Sim. assim, né? Poupa muito. Então, nenhuma brincadeira, nada... claro, tinha os exageros, né? Nada que saia da zona de conforto e do politicamente correto, né? Nós tivemos um problema com a Lia na escola, esses dias atrás, e isso foi uma questão para mim, uma dificuldade muito grande que eu tive, porque eu estudei tudo, eu estudei o sono, eu estudei o desenvolvimento, eu estudei tudo que você puder imaginar. Aí vem uma criança, que ela tem vontade própria, personalidade, e eu olhava para aquilo e pensava, gente, no livro não tava essa parte, né? Não tinha nada lá no livro que falava, Que mencionasse isso. né? Que eu ia ter que ir na escola chamada pela coordenadora, porque minha filha tava arranhando a escola inteira. Arranhava as crianças, elas não faziam o que ela queria, ela ia lá e arranhava, assim. E ela tem um jeito assim, eu cheguei no carro, a coordenadora buscou ela, trouxe, falou, agora é o seguinte, nós temos um combinado, vai ter que ser assim e tal. E aí ela ficou quieta, assim, pensando, ela entrou no carro, ela falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim aqui conversar com a coordenadora, porque você está arranhando os seus amigos, nós vamos ter que tomar medidas com você, não tá legal. Aí ela ficou quieta, ela pensou, eu falei assim, você arranhou 2 amigas hoje, Lia? Eu falei, o que é isso, filha? Aí ela ficou quieta, ela falou, 2 não, 3. É que ela não viu agora. Como que eu sigo agora, daqui pra frente? Porque assim, eu perco a paciência e tudo mais, mas a gente não bate nela, entendeu? Então, assim, da onde isso tudo? Aí eu fui atrás, porque eu pensei assim, será que ela tá sofrendo alguma coisa na escola? Será que tá acontecendo alguma coisa? Será que... E aí a gente tentou e tudo mais, mas essa parte aí da maternidade, ninguém fala. Isso pra mim foi muito frustrante. Essa parte, você diz, de comportamentos que vão ser desafiadores? Isso. E sabe o que foi pior pra mim disso tudo? Porque eu comecei a procurar desculpas. Eu falei, gente, ela tá sofrendo bullying. Ela tá apanhando dos amigos, eu tenho certeza. Aí cheguei lá, a coordenadora jogou um balde, assim. Ela falou, tá acontecendo isso, ela que faz isso. Como é que você lida com isso aí, a partir daí? É o que a gente estava conversando antes, né? Você foi lá tentar achar desculpa, Sim. aspas, né? Compreender o que ela estava vivendo. Sim. Do ponto de vista emocional. Acho que é interessante olhar para isso, né? Por que ela está tendo esse comportamento agressivo? Mas, de qualquer jeito, o comportamento não pode ser tolerado. Entende a dificuldade? Sim. A gente tem que entender por um lado. Exato. E se posicionar por outro. E, às vezes, o limite... Porque é difícil, realmente, dar uma consequência equivalente nessa situação. Mas outras experiências... Tem que ter um castigo, né? As outras experiências de frustração que ela possa passar vão ajudá-la a lidar com essa emoção que ela está expressando. Sim. Em forma de agressividade. Sim. Mas, tá bom, a gente discutiu essa situação. Vão haver N outras, né? Em que o comportamento, por mais que você queira ter um entendimento... E às vezes a gente não entende mesmo o que está por trás daquele comportamento. Sim. Né? Tem os traços de personalidade, tem as características que são dela, né? Exato. Então, compreender por um lado e ser assertivo em relação ao comportamento é um desafio o tempo inteiro, né? Porque a gente sempre espera que o nosso filho seja perfeito, que faça tudo certo. E a hora que você é chamada, notificada que tua filha está fazendo isso... Foi exatamente essa sensação. Onde eu errei? Exato. O que eu fiz? É isso. E é tão engraçado porque eu pensava... Amor, tá acontecendo alguma coisa na escola. Ela tá sofrendo. Aí a gente mudou algumas coisas, colocou punição, colocou algumas metas pra ela cumprir, e ela virou uma chave, assim. Virou uma chave, assim. Ela virou outra criança. Ela faz, às vezes, porque eu percebo que é dela. Ela fica, assim, brava e ela acaba... Mas eu percebi que ela começou a nomear o que ela sente. E aí ela começou a melhorar nesse sentido. Mas é dela isso. Ela é assim. E é um primeiro exercício de descolamento, né? Porque a gente vai cortando o cordão a vida inteira. E aí conseguir olhar para o filho e entender que ele não é uma extensão sua, ele não pensa igual a você, ele não automaticamente não tem os seus valores, né? É muito chocante. Foi isso. Acho que esse choque é uma das primeiras coisas que nos desorganiza em relação a tomar um comportamento, né? E a gente vai e se culpa, porque a culpa foi nossa dele estar assim. Que a gente não soube dar os exemplos ou dar as ordens e as orientações para ele andar no caminho correto. Exato.
E eu me culpava porque eu ia com ela, a gente ia com ela em algum lugar, parquinho, qualquer lugar que fosse. E, se ela se frustrasse, ela não podia ser a líder da brincadeira, ela fazia alguma coisa. Ou ela fazia birra, ou ela se jogava no chão, ou ela arranhava. E a gente, muitas vezes, a gente teve vergonha disso. O que os pais vão pensar dela? Ela fazendo isso, gente. E a gente... Então, assim, é muito mais de nós isso, né? Claro, né? Assim como o choro do nenê no restaurante incomoda absurdamente a mãe e as outras pessoas do lado não estão nem ouvindo. Ou se estão incomodados, também paciência, né? Assim, é normal, o que você vai fazer? Criança fazer birra em público, é uma super arma que eles têm contra a mãe. Né? A gente faz qualquer coisa para sair daquela situação. Eu me lembro que a gente tinha mudado para São Roque e as crianças eram pequenas, eles não têm 3 anos de diferença um do outro. Eu fui com eles no supermercado. E a cidade é muito pequena, todo mundo sabia quem a gente era. E eu tinha acabado de abrir o consultório lá. E aí eles começaram a correr que nem uns doidos com o carrinho do supermercado na prateleira. E eu tentando parar sem subir o tom de voz, e eles não me ouviam, e não sei o quê. Pá, bateu a grade do carrinho, assim, pegou o dedo do Henrico, ele abriu uma boca desse tamanho, começou a sangrar, tudo no meio do supermercado. Eu queria virar as costas e ir embora, com os dois lá, sabe? Eu não conheço essas crianças. Foi super constrangedor, assim. Uma coisa... De criança. De criança. Se eu tivesse na época a condição de me despir de toda essa preocupação do que os outros iam pensar, talvez eu conseguisse ser mais assertiva, dar um basta no carrinho antes de acontecer o acidente e tudo certo. E ao mesmo tempo é tão gostoso quando você vê que algo que você ensinou, a criança tá aprendendo. Né? Quando a gente muda a estratégia, eles respondem, né? Exatamente. É uma delícia, é muito gratificante, né? Sim. Assim, você vê que o que você tá ensinando, ele tá absorvendo, né? A parte dessa questão, né, que eu acho que é a mais bonita mesmo, né, da gente transbordar, né, o individual na maternidade, é muito lindo ver o desenvolvimento de um serzinho, né? Então, entender como é que vai formando os pensamentos e às vezes ver repetindo, né, as coisas que você ensinou, o que você falou, ou trejeitos, às vezes, né, os gostos. Ou às vezes desenvolvendo uma característica que você fala, como, né? Da onde veio isso? Legal. Né? Um jeito diferente, às vezes o meu Dante, ele é super empático e super sociável, gente, ele é daquele que você bota ele num lugar, ele já começa a conversar com um, começa a conversar com... Agora tá um pouquinho menos, mas ele sempre foi muito fácil de fazer amigo, muito fácil de... O Diego já não, o Diego, ele tem aqueles que ele confia, que ele vai e conversa, mas se ele vai ali num lugar estranho, ele demora a se soltar. E aí você vê, né, o mesmo arroz e feijão, tudo igual, e cada um tem o seu jeitinho diferente. E um sabe do ponto fraco do outro, né? Ninguém irrita igual o irmão, né? Ninguém tem o poder de irritar mais um ser do que o irmão dessa pessoa. É impressionante, assim. Eu não saberia escolher a palavra melhor do que eles. Sabe onde é o Exato. Ou de aquele do outro, né? E como brigam, não? Meu Deus. Mas depois melhora, né, Paula? Melhora. Agora tem saudade, né? Agora que eles estão distantes. É tão bonitinho. Às vezes faz chamada os 4, assim, a gente desliga e vê que eles continuam conversando, é tão sabe? gostoso tem isso, o né? papo deles já, né? Os é muito programas bom deles, os pontos... E são completamente diferentes um do outro. É mesmo. O Henrico tá nos jogos com o cabelo... O Dante imagina que nunca faria isso. Dante não gosta de multidão, não vai em festa, não... Verdade. Então não iriam por uma intermédia, De nem jeito, morta. né? Acha uma barbárie. Uma barbárie. Ele ia ser do CA, centro acadêmico. Total. Discutir pautas mais relevantes. Tocar uma musiquinha. Assim, em petit comité, nada de multidão, sabe? O Henrico é muito mais falante, mas precisa mais do contato. O gênio, né? O Dante é tranquilo, o Henrico é mais reativo, mais bravo. Completamente, água e vinho. Você vai tá vendo isso também, né? Com certeza. O Diego super reservado na dele e o Dante. E é isso que você falou, um sabe onde pega. É assim, 2 segundos, os dois de ovo virado, aí sai aquela
guerra mundial. Como é incrível isso. Aí já vai pai e mãe, um senta do lado de um, outro senta do lado do outro, vamos parar. É assim. E não dá razão, né, para um e para outro Não. no alimento, porque eu acho que isso é uma regra também, né? Aos olhos do filho, o irmão é sempre o preferido Sim. da mãe, não, Sim. né? Às vezes, como a diferença é grande lá em casa, são 7 anos, às vezes o Dante se vale dessa diferença. Então ele dá uma espetada no pequeno, e aí a gente vê que tem uma maldadezinha aí de ser mais velho. Então ele acaba, na maioria das vezes, tomando a bronca. Dante, não faz isso, Mas a gente tenta dar uma separada e cada um gruda num pra abafar o... O caso.